Senhor. Salmo 111. Leamos juntos. Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras há glória e majestade, e na sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem. Lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência a todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Ó Deus bendito, mais uma vez clamamos a Ti. Venha ao nosso socorro e fale ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Nosso tema de hoje, a perfeita obra da redenção. Todos os projetos humanos são falíveis e passivos de revisões. O condomínio vizinho a que moro, pela segunda vez, teve que esvaziar sua garagem, justamente por apresentar problemas estruturais. O homem é falho, o homem é falho. Os nossos projetos pessoais precisam constantemente ser revistos. Às vezes começamos um projeto e no meio temos que parar, rever, tomar uma nova decisão, direção para continuarmos os projetos. Por que isso? Porque somos falhos, somos falhos. Quando olho para o Salmo 111, vejo muito mais do que um simples relato de um homem observador que contempla detalhes miraculosos na história. Vejo um relato encorajador para a Igreja de Cristo, revelando não só a soberania de Deus, mas o seu plano perfeito de redenção. Vamos ao texto para algumas lições e aplicações para o nosso coração. Em primeiro lugar, a perfeição do soberano plano de Deus na história da redenção resulta num ajuntamento solene de adoração a Deus. Entender o plano da redenção me motiva, me seduz, me conduz à congregação para a adoração. Olha só comigo o primeiro versículo. Olha como é que o salmista aqui começa. Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor na companhia dos justos e na assembleia. O que ele está dizendo é uma introdução, trazendo uma conclusão para depois, então, mostrar os argumentos do seu sentimento, dos seus desejos. E ele então diz que ele precisa render graças ao Senhor, o seu coração está alegre, e ele faz isso na companhia dos justos, na congregação, na assembleia, no ajuntamento do povo de Deus. Podemos afirmar com certeza que quem não tem prazer em congregar para adorar a Deus, precisa rever o seu conceito de fé e salvação. É só olhar para a Bíblia Sagrada. Davi, no Salmo 63, no versículo 2, ele diz que tinha sede do santuário de Deus.
No Salmo 84, os filhos de Coré, eles dizem que o coração e a alma deles suspiravam e desfaleciam pelos atos do Senhor. Para eles, os altares do Senhor eram comparados à casa do pardal, o ninho da andorinha, local de refúgio, de anseio, de desejo. Eles chegam a dizer: felizes são os que habitam na tua casa ou na casa do Senhor. Um dia nos teus atos vale mais que 1000. Vale mais que 1000. Tal é o anseio, o desejo de estar na presença do Senhor. No Salmo 122, versículo 1, Davi diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A congregação para o povo de Israel, para aqueles que estavam no Senhor, como esses salmistas que estavam realmente íntimos de Deus, a congregação era uma consequência de vida com Deus. Havia sede por Deus, havia prazer no Senhor, havia gozo no Senhor, e a comunhão era maravilhosa, era deliciosa, quando paravam para adorar, para cultuar, para exaltar o nome do Senhor. Também assim nós precisamos sentir esse desejo. Precisamos sentir prazer na casa do Senhor, precisamos sentir prazer no lugar em que se abre a Bíblia Sagrada, precisamos sentir prazer no local que se reúne para cantar louvores e adoração ao nosso Deus, precisamos sentir prazer no momento em que nos reunimos para orar ao Senhor, e quando tudo isso é feito no chamado culto solene, ainda mais, nós precisamos ter prazer no ajuntamento para adorar o Senhor. A igreja primitiva tinha prazer no Senhor. A igreja primitiva se reunia uns nas casas dos outros. Não era para jantar, não era para almoçar, não era para comer um lanchinho. Se reuniam em torno da palavra de Deus. Porque eles, assim como Jesus, eles tinham aprendido com Jesus em dizer: a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai. Há alegria, há prazer, há contentamento no ajuntamento. Por isso ele diz: na companhia dos justos e na assembleia eu vou me reunir, eu vou render graças ao Senhor, porque o meu coração está feliz diante de Deus. Então volto a afirmar: aquele que não tem prazer na congregação para a adoração ao Senhor precisa rever a sua fé e a sua salvação. Aquele que tem prazer em qualquer outra coisa, em qualquer ajuntamento, mais ou igual ao prazer de estar aqui junto para adorar o Senhor, precisa rever os seus conceitos. Afinal, se o seu coração está cheio de Deus, não há outra coisa que vai fluir dele, a não ser a adoração ao Senhor. E assim é prazeroso estar com os irmãos aqui nesta noite, é prazeroso louvar e bendizer o nome de Deus. Se você está com algum problema de desejo, de anseio pela congregação, coloque isso diante do Senhor e peça ajuda ao nosso Deus. Em segundo lugar, a perfeição do soberano plano de Deus na história da redenção nos conduz a ver a glória de Deus nas obras de suas mãos. Os versículos de 2 a 4, ele diz: grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos que nelas se comprazem. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas, benigno e misericordioso é o Senhor. Ele está afirmando que as obras do Senhor são grandes, ele está afirmando que as obras do Senhor são gloriosas, que as obras do Senhor são majestosas, que são impossíveis de não serem proclamadas às outras, e que essas obras são carregadas com a perfeição do Senhor, de justiça, bondade e misericórdia. Irmãos, nós precisamos aprender a fazer isto, precisamos aprender a olhar e ver os feitos do Senhor, não a glória da sua obra, mas a glória do Criador, do obreiro na obra, a perfeição da obra, revelando a perfeição e a glória do nosso Deus. Podemos afirmar que quem não consegue ver a glória de Deus nas suas obras, ainda não conhece a Deus. Elas somente podem ser identificadas daqueles que se comprazem nas obras do Senhor. Veja bem como é que ele está no versículo 2: consideradas por todos que nelas se comprazem. Há necessidade de ter uma intimidade com Deus, um envolvimento com Deus, um conhecimento de Deus. Quando se está longe de Deus, é pura sorte.
Quando se está na presença de Deus, nunca é sorte, é a mão poderosa de Deus conduzindo, é a poderosa mão de Deus levando, é a poderosa mão de Deus criando, é a poderosa mão de Deus sustentando. O salmista, no Salmo 19, que já foi lido aqui, afirma que a criação de Deus revela a sua glória, afirma que a palavra de Deus, ela é perfeita, doce, maravilhosa, e ela tem um efeito admoestador para o nosso coração, mas uma admoestação que nos conduz a uma restauração. Por ela o teu servo é admoestado em os guardar a grande recompensa. A palavra de Deus é maravilhosa, esse plano de Deus, a obra da criação, a maneira como Ele conduz todas as coisas, isso deve nos conduzir a exaltar e a glorificar ao nosso Deus. É por isso que quando olho para os feitos, a obra do Senhor, na sua gloriosa obra, na sua majestosa obra, tudo feito com justiça e que permanece para sempre, e isso eu preciso gritar ao mundo, e preciso render graças ao Senhor, voltando para a congregação, estar junto com os irmãos, adorando esse Deus maravilhoso. E não é porque tive uma vitória nesse dia, não é porque alguma coisa boa aconteceu comigo nesse dia, mas é porque Deus é o meu Deus e Ele sustenta todo esse universo. Ele não sustenta não é só a minha vida, Ele não sustenta não é só o meu emprego, Ele não sustenta não é só aquilo que eu possuo, Ele sustenta todo o universo no poder da sua palavra. Por isso Deus tem que ser glorificado, tem que ser magnificado para todo sempre. Em terceiro lugar, a perfeição do soberano plano de Deus na história da redenção leva-nos a exaltar a plenitude dos feitos do Senhor. Os versículos 5 e 6 dizem: dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança, manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. Logicamente, o que tem na mente aqui do salmista não é nada mais do que todo o feito do Senhor na condução do seu povo pelo deserto, sustentação do seu povo, o cumprimento da promessa. Na sustentação há algo extraordinário acontecendo. Todos aqueles que estão envolvidos, que estão próximos, aqueles que estão bem próximos, não podem tocar no povo de Israel enquanto o Senhor não deixa, e o Senhor faz de povo sempre vitorioso. O quarto discurso de Moisés, que começa no capítulo 29 de Deuteronômio, o versículo 5 diz assim: 40 anos vos conduzi pelo deserto, não envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se gastou no vosso pé a sandália. Neemias, no capítulo 9, no versículo 21, diz que as vestes não se gastaram e os pés não se incharam. Deus é o Deus sustentador. O povo andou pelo deserto soberanamente, sobrenaturalmente, no poder de Deus, do Senhor conduzindo esse povo em meio aos maiores perigos da vida, o Senhor sustentando este povo. Olha só o que diz Raabe, quando os dois espias chegam em Jericó. Raabe os recolhe, leva para cima, os esconde, vem as autoridades de Jericó, e ela diz: não está mais aqui. E quando eles vão embora, ela vai até eles e diz: conta-me, porque todo Jericó está tremendo de medo, porque Jericó sabe que Israel tem um Deus que guerreia por ele, que é Deus no céu e que é Deus na terra, e que Deus não tem limite. Josué 2, 8 a 11. É o Senhor sustentando o seu povo, é o Senhor conduzindo o seu povo, mas não é só um sustento no deserto, mas também diz o texto que Ele faz chegar até o local. Ele está sempre conduzindo. Olha só o versículo 6, manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança às nações. Ele leva até o fim, Ele faz chegar em Canaã, Ele termina a sua obra. Assim como Ele criou tudo em 6 dias, no 7º descansou, também Ele pegou o povo de Israel e colocou dentro da terra de Canaã, serviço completo.
O Senhor, Ele é perfeito. O Senhor, Ele assiste, Ele conduz. O Senhor é o Todo-Poderoso. Aquilo que Ele faz, todo o seu propósito é realizado. Podem se levantar reis, podem se levantar presidentes, podem se levantar nações, não interessa quem se levante, podem se levantar todas as forças das trevas, podem se levantar, que nunca serão nem mesmo para ser comparado de perto com o poder do Todo-Poderoso. O Senhor domina os dominadores, porque Ele é supremo. Quarto lugar, a perfeição do soberano plano de Deus na história da redenção revela ações ordenadas e concretas. Versículos 7 e 8, depois de ter ele começa dizendo, eu me reúno para adorar. Depois ele fala, olha a obra do Senhor, como são maravilhosas. Depois ele diz, essas são as obras do Senhor, sustentando e fazendo chegar. Mas agora, quando chega no versículo 7, ele diz, as obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos, estáveis são eles para todo sempre, instituído com fidelidade e retidão. As obras são verdadeiras, as obras são justas, as obras são fiéis, as obras são estáveis. É maravilhoso olhar isso, porque é a perfeição de Deus, é o agir de Deus, em que Ele não deixa nada a desejar, tudo dele, não há injustiça. O apóstolo Paulo, depois de relatar a soberania de Deus na eleição e predestinação, citando os dois irmãos gêmeos que ainda estavam no ventre, chamado Esaú e Jacó, diz que Deus escolheu a Jacó e amou a Jacó e aborreceu-se de Esaú. Para que ninguém tivesse qualquer dúvida, ele pergunta, há injustiça na parte de Deus? Por isso, ele mesmo responde, de modo nenhum. Porque Deus diz, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. Esse é o Senhor, não há injustiça, não há pecado, não há limite, não há erro, não há falha, não há plano B. Muitas pessoas pensam que Deus fez alguma coisa depois de acontecer outra, justamente porque para consertar aquela. Não, o Senhor não fez nada para consertar depois, Ele fez para consertar antes de acontecer, porque Ele é quem determina, porque Ele é quem conduz a história. Algumas pessoas pensam que Deus escolheu e elegeu para a salvação depois da queda, mas Jesus foi crucificado na história, mas antes Ele foi crucificado na eternidade. Apocalipse 13, 8, aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Deus tem todos os detalhes na sua mão. O pecado não pegou Deus de surpresa. Deus não chegou, como disse aquele comediante que perdeu a noção, dizendo que Deus tem senso de humor, e estava fazendo pergunta besta para Adão, porque Deus é onisciente. Como perguntaria para onde Adão estaria? Quando Deus pergunta para Adão, onde tu estás? Deus sabe onde Adão está, mas Deus está mostrando para ele que há um rompimento, e isso não pegou Deus de surpresa. Deus não chegou e ficou procurando Adão e Eva no jardim. Será para onde eles foram? Será para onde eles foram? Ah, pecaram? Então tem que arrumar Jesus. Não! Deus agiu soberanamente em todo o tempo, com fidelidade em todo o tempo. Pode-se notar nos mínimos detalhes e em todos eles, os atributos acima listados sendo executados com perfeição para um fim de um propósito. Jó disse, bem sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ninguém pode diminuir Deus. Ninguém pode confrontar Deus. Deus é Deus apesar de todos. Deus é Deus. Deus estabeleceu todos os acontecimentos sem errar nenhum deles para conduzir o seu povo ao seu propósito, para conformá-lo ao seu Filho Jesus Cristo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, para serem conformes à imagem do seu Filho. Lembre-se de uma coisa, lembre-se que as adversidades na vida do crente não passam de um tratamento especial do Senhor.
Louve a Deus pela sua adversidade antes de murmurar por ela. Saiba que a adversidade que você enfrenta na sua vida diariamente, ou semanalmente, ou mensalmente, não interessa quanto tempo nem a intensidade, sei que Deus está por trás das nossas adversidades e Ele as usa para o cuidado especial, para tirar as nossas arestas, para curar da nossa imperfeição e conduzir-nos ao encaixe da forma do seu Filho Jesus Cristo. Em toda a história, Deus conduziu tudo com perfeição, em nada foi achado em falha. Glória a Deus, glória a Deus. Em quinto lugar, a perfeição do soberano plano de Deus na história da redenção é embasada na sua aliança. Olha o versículo 9: enviou ao seu povo redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança, santo e tremendo é o Senhor. Como é maravilhoso experimentar este ato da aliança de Deus na sua redenção. Israel faz parte desta aliança. O Senhor firmou a aliança mais diretamente até mesmo com o próprio Abraão, chamando-o para ser o pai da nação de Deus, e estabeleceu com ele a aliança. E quando Deus estabelece a aliança, ninguém pode sair, ninguém pode fugir. O que é da aliança é da aliança, e aquilo que Deus prometeu Ele cumpre. Não existe nada mais gostoso de se ler, de ouvir e de declarar a doxologia paulina em Romanos 11, 33 a 36. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro lhe deu para lhe ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Não precisa se preocupar, Deus é fiel. Abraão teve medo, Sara teve medo. Tiveram medo porque a idade já avançada não podia mais gerar. E Abraão então, Abraão chamou Deus e disse: ó Senhor, eu vou dar os meus bens, a minha herança para o meu servo Eliezer. E Deus disse para ele: vem para cá, olha as estrelas, pode contá-las? Então, creia somente, porque a tua descendência será como as estrelas do céu. E de repente a notícia: Abraão já está com 100 anos, Sara com 90 anos, e de repente Sara está grávida. E nasce, e ela coloca justamente um nome, Isaque, sorriso, aquele que tira a vergonha. Mas o menino ainda estava na pré-adolescência, o Senhor dá uma ordem, no mínimo muito estranha: sacrifica o seu filho a mim. Abraão parte com seu filho para o sacrifício, e diz o autor aos Hebreus que ele cria alguma coisa seria feita. Sabe por que ele cria nisso? Porque ele cria na aliança. Aquilo que Deus promete, Deus cumpre. Deus prometeu a redenção de Israel, de colocá-lo na terra prometida, e para lá ele levou. E isso através de uma aliança. Deus assumiu a aliança. Quantas vezes Israel quebrou a aliança? Quantas vezes Israel pecou? No entanto, Deus se manteve fiel, corrigindo, punindo aqueles que não eram verdadeiros israelitas, lançando fora. Mas ali estava sempre o Senhor mantendo a sua promessa. Sempre mantendo a sua promessa. Deus é fiel na sua promessa. É por isso que o autor aos Hebreus, capítulo 10, versículo 23, ele diz: guardemos firme a esperança, porque quem fez a promessa é fiel. Não na promessa, não no prometido, mas naquele que prometeu. Em sexto e último lugar, a perfeição do soberano plano de Deus na história da redenção nos faz concluir que temer a Deus é a única coisa certa a se fazer. Versículo 10: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência todos os que o praticam, o seu louvor permanece para sempre.
Nós lemos no capítulo 19, 11 de Salmo, capítulo 19, versículo 11 de Salmo, que Deus cuida, e nesta palavra nós encontramos admoestação, nós encontramos direção. Nós lemos no Salmo 105, Salmo 119, versículo 105, que a palavra de Deus é luz para o meu caminho, que é lâmpada para os meus pés. Nós lemos no Salmo 1, no versículo 2, que aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite, que tem prazer nela, é como árvore plantada junto à corrente de água, no devido tempo dá seu fruto e cuja folhagem não murcha. Nós lemos também em Lucas 10, 27, que nós precisamos aprender a amar a Deus sobre todas as coisas, e amando a Deus sobre todas as coisas, nós teremos um relacionamento horizontal, abençoado, porque amaremos o nosso próximo como a nós mesmos. Temer ao Senhor nos conduz a uma vida de sabedoria, primeiro para entender o que Deus quer, segundo em obedecer o que Deus quer. Primeiro, sabedoria. Depois, essa sabedoria me conduz a temor. É triste ver crentes que estão vivendo fora do rebanho. Crentes que estão vivendo no prazer deste mundo, sem saber a que hora podem morrer, sem saber que não terão mais oportunidade depois da morte, e ainda assim não temem ao Senhor. Imprudentes. O que pode tirar uma vida não é a idade. O que pode tirar a vida é simplesmente o momento da sua morte, pode ser a qualquer momento. Por isso, temam ao Senhor, conheçam o Senhor pela sua palavra, temam, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se eu temo a Deus, eu tenho então sabedoria para me portar, e portar com sabedoria me conduzirá à prudência em tudo. Há algo extraordinário. Quando Jesus foi tentado, Satanás disse para ele: sobe aqui, atira-te daqui abaixo, porque está escrito a teu respeito, a teus anjos dará ordens para que cuidem de ti. O que é que vocês acham? Jesus poderia ter pulado de lá? Poder para isso ele tinha. Mas o que ele disse: não tentarás o Senhor teu Deus. A sabedoria conduz à prudência. Quem é temente a Deus é prudente na sua ação. Esse salmo revela a história de Israel num plano de redenção, em que Deus tira o povo do Egito, conduz no deserto e o faz chegar até a terra de Canaã. Muitas coisas acontecem no decorrer da caminhada, desde o momento da libertação até o momento da consumação. No entanto, em todo o momento, em cada detalhe, a justiça de Deus é vista, a bondade de Deus é vista, a misericórdia de Deus é vista. E o que isso tem a ver conosco? Afinal, isso não é para Israel? Eu quero concluir então com essas aplicações. Em Romanos capítulo 9, olha só o que o apóstolo Paulo nos informa, a partir do versículo 6. Romanos 9, a partir do 6. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. Vamos lembrar aqui que Abraão tinha mais um filho. Mas não tem a ver com Abraão. Essa é a beleza. Não tem a ver com Abraão, tem a ver com Deus. E Deus disse: eu darei, e do meu jeito. Isto é, esses filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa, porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo viria Sara e terá um filho, e não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai. A promessa é essa, a promessa é aqueles que são da eleição de Deus. Agora o Israel é espiritual, agora esses
salmo tem a ver com a nossa salvação. Esse salmo tem, assim como o povo de Israel foi tirado do Egito, nós fomos tirados do domínio das trevas, nós fomos tirados de Satanás, nós estávamos presos, estávamos gostando daquilo ali, e muitos que vêm junto conosco fazem do mesmo jeito daqueles que não eram realmente israelitas, porque quiseram voltar para comer o alho, quiseram voltar para comer a carne, preferiram o domínio das trevas a caminhar com Deus. Mas a igreja também, uma vez presa, ela agora foi liberta em Cristo Jesus. Ele, Deus, o Pai, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Assim como o povo deixou de ser do Egito e passou a ser de Deus, a igreja deixou de ser de Satanás para ser do Senhor Jesus. Esse salmo tem tudo a ver, porque aponta o plano da redenção e os princípios continuam sobre nós. Assim como a caminhada no deserto foi demorada, mas sempre sustentada pelo Senhor, muitos empecilhos, muitas coisas aconteceram, mas o Senhor esteve presente. O Senhor sustentou a veste, o Senhor sustentou a sandália, o Senhor sustentou o pé, o Senhor mandou a comida, o Senhor mandou a água, o Senhor protegeu, o Senhor levou e o Senhor fez entrar na terra prometida. Assim a nossa caminhada como igreja do Senhor também está sob o poder dominador do Senhor. Ninguém pode tocar para destruir a igreja do Senhor Jesus. Este princípio lá de Israel aplica-se a nós hoje também aqui. Mas diz o texto que este povo recebeu a terra, entrou na terra, e não foi por si, foi colocado lá. A igreja do Senhor caminha aqui sustentada pelo Senhor, guardada pelo Senhor, em meio às adversidades, em meio aos problemas, em meio às grandes tentações, firmado em Deus, no Senhor e pelo Senhor. E em breve, assim como Israel adentrou a terra de Canaã, a igreja adentrará a nova terra, porque é promessa de Deus. Em todo o tempo da caminhada da igreja, a igreja experimenta do Senhor justiça aplicada. Ela experimenta do Senhor a bondade do Senhor realizada, as misericórdias de Deus, e tudo isso dentro de uma aliança firmada lá com Abraão, que atinge nós aqui hoje. Paulo escreveu aos Gálatas e disse: a promessa é ao descendente de Abraão, e não aos descendentes, como se dizendo, de Jesus Cristo. Então, se a igreja é de Jesus, ela é filha de Abraão. Se a igreja é de Jesus, ela está firmada no Senhor, e ninguém pode tirar esta convicção nossa. Amados irmãos, isso é suficiente para querer estar aqui todos os dias, para querer se ajuntar todos os dias, para lermos a Bíblia todos os dias, para cantarmos todos os dias, para sorrirmos todos os dias, orarmos todos os dias, chorarmos juntos todos os dias, mas porque isso faz bem para a igreja, porque a igreja é do Senhor, e onde a igreja do Senhor está reunida, ali Jesus está no meio dela, e o poder do Espírito Santo faz que sintamos prazer e alegria, até mesmo naquilo que o mundo não entende. Essa semana, numa das nossas conversas, Patrícia, cunhada de Damares, lá em casa, dizia algumas coisas, e eu disse para ela: minha irmã, é por isso que o mundo nos chama de loucos. Quando ela dizia: Deus cuida através das adversidades. O mundo não entende isso. O mundo não entende que as aflições são nossas servas, que nos faz mais parecidos com Jesus. O mundo não entende que nós não temos medo das adversidades. Podemos chorar, podemos sentir dor, podemos gemer, podemos não querê-las, mas nós não temos medo das adversidades, porque o Senhor domina sobre elas, e a igreja é mais do que vencedora. João já nos viu lá no céu, na grande multidão chegando lá no céu, quando ele viu: quem são esses? Essa multidão de branco são os que lavaram suas vestiduras
do sangue do Cordeiro. Se você tem a sua vestidura lavada no sangue do Cordeiro, você é garantido para o céu. O plano da redenção, ele é simbolizado, ele é tipificado em Israel, mas ele é consumado na vida da igreja. Jesus é suficiente para salvar a nós hoje, mas também aqueles a quem tipificou a nossa salvação. Apesar de quem estava na liderança de Israel era tão falho, primeiro que ele não conseguiu segurar os braços o dia todo para que o povo de Israel ganhasse sua vitória, precisou de ajuda. Jesus não precisou, ele abriu na cruz os seus braços, e eles estão suficientes para todo aquele que nele crê, hoje, ontem e no passado. Segundo, por ser falho, Moisés não entrou na terra prometida, mas o nosso Senhor não só entrou na presença de Deus vivo, como está preparando nosso lugar. E ele em breve nos voltará, ou ele voltará e nos buscará para a sua presença. Eu não sei se conseguimos cantar aqui o cântico Maranata. Conseguimos? Ora vem Senhor Jesus. Será que conseguimos? Se não, a gente pode cantar um outro hino, mas eu quero cantar, louvar ao Senhor. Eu quero que a gente cante isso. É maravilhoso. Igreja, coloque-se em pé. Se você tem prazer no Senhor, coloque-se em pé. Se você não tem gozo do Senhor, peça ao Senhor. Você precisa ter essa alegria do Senhor. Você precisa estar na presença de Deus com tudo aquilo que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é fiel para lhe garantir vida e vida eterna. Se dá para cantar, vamos cantar.